6h42, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E a polícia apreendeu em Coari o último envolvido no assassinato da esportista britânica Elma Kelt, de 43 anos. O crime ocorreu em setembro do ano passado, em uma comunidade no mesmo município. E quem tem outros detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, que está ao vivo com a gente. Olá, Danilo. Com a prisão, a polícia encerra agora as investigações sobre esse caso? Encerra assim, Adriane, caso elucidado de acordo com a própria Polícia Civil. Foi na noite de sábado que o Erimar Gama da Costa, de 27 anos, foi preso na comunidade Lauro Sodré, que fica bem próximo ao local onde a esportista Elma Kelt, de 43 anos, foi morta no dia 13 de setembro. Ele foi preso depois que os policiais de Coari já estavam investigando o paradeiro desse suspeito. De acordo com a própria polícia, eles disseram que o rapaz chegou depois que cometeu o crime, uns 5 meses após esse crime. Ele voltou para a comunidade Lauro Sodré e estava escondido. No dia 20 de setembro do ano passado, foi expedido o mandado de prisão preventiva para esse suspeito. E na noite de sábado, depois que ele estava em via pública, por volta das 7 horas da noite, ele foi preso pela equipe da Polícia Civil do município de Coari. Ele é um dos 7 suspeitos de ter assassinado Elma Kelt por volta das 10 horas da noite, lá na Ilha do Bueiro, na comunidade Lauro Sodré. De acordo com informações, esses 7 suspeitos fazem parte de um grupo de piratas do rio, barrigas d'água ou ratos d'água, que são aquelas pessoas que praticam crimes, ali próximo a essas comunidades ribeirinhas. No caso, Elma Kelt estava acampada, realizava ali uma excursão para poder cruzar o rio Amazonas, mas essa jornada foi interrompida depois que esses suspeitos, 6 homens e um adolescente, chegaram no local e em seguida que foi informado pelo próprio Ministério Público, foi enforcada, teve ali as partes dilaceradas, enfim, o processo, a denúncia que foi muito forte, vários atos cruéis mesmo foram feitos contra essa esportista. E em seguida, depois que foi morta, o corpo dela foi jogado no Rio Solimões. E em seguida, depois de toda essa situação, as investigações foram prendendo um por um os suspeitos de terem matado essa esportista. Agora, o último suspeito foi preso e esse caso já pode ser considerado elucidado, apesar de ser muito triste, já que nem os parentes de Elma Kelt e também ainda a empresa e também, lógico, o consulado americano, o consulado britânico no caso, já que era uma atleta britânica, se pronunciaram em relação a esse caso depois de tanto tempo. De acordo ainda aí com as informações da polícia, o corpo de Elma Kelt já foi levado há muito tempo e também, lógico, os processos por lá ainda continuam. A família ainda não quis se pronunciar depois de tanto tempo já desse caso, agora elucidado. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio FM O Dia, conversar com Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim, que estão ao vivo na 93.1. Olá, bom dia, meninos. Ao vivo para o estúdio do Manhã no Ar, conversar com a jornalista Adriane Diniz. Bom dia! Ótimo dia para vocês. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. Vamos começar falando aqui sobre a eleição. A gente ainda está um pouquinho longe, mas já tem gente fazendo planos e gente que já tem mandato em andamento, que está fazendo planos para os voos mais longos ou com rendimento maior. Opa, olha Exatamente. só, já tem vereador ali na Câmara Municipal de Manaus já pretendendo aí alçar esses voos mais altos. Pelo menos 18 parlamentares estão de olho em outras vagas nas eleições deste ano. Por exemplo, pelo menos 11 estão de olho na Assembleia, outros 6 estão de olho assim numa vaga como deputado federal e um vereador quer ser senador, quer ser eleito senador este ano. Realmente é um número bastante significativo, porque é quase metade da Casa Parlamentar que está planejando aí participar das eleições deste ano. Um desses vereadores que planeja deixar o cargo de vereador e ser eleito deputado estadual, está planejando aí, visando uma vaga na Assembleia Legislativa, é o próprio presidente da Casa, vereador Wilker Barreto. Adriane.
Seguinte, para eles se tornarem deputados, eles vão ter que ter uma votação muito mais expressiva do que que tiveram para ser deputados, para serem vereadores. O problema, assim, a vantagem para eles é que eles perdem e não perdem, né? Porque a partir do momento que se candidatam a outro cargo eletivo, se não conseguirem obter sucesso, voltam a ser vereadores. Quem perde ou quem pode perder acaba sendo a população, porque para alcançar mais eleitores, a gente leva em consideração que metade do eleitorado do Amazonas está no interior, eles precisam se afastar da cidade, precisam entrar em campanha, fazer aquele campo de campanha mais intenso. E o que pode acontecer é que a Câmara, que já não tem lá muita frequência, fique vazia, né? Tem uma espécie de recesso branco. Sabe o que é mais interessante aí nessa conta toda? É que os vereadores que querem concorrer a uma vaga na Assembleia este ano, muitos deles, assim, eles estão ainda no primeiro mandato. Sabe? Eles foram eleitos nas últimas eleições para serem vereadores. Não é assim, terceiro mandato, quarto mandato. Não, primeiro mandato e já querem alçar voo, já querem ir para a Assembleia Legislativa. Né? Então, isso aí é no mínimo curioso. O presidente da casa, o Wilker Barreto, disse que mesmo ele sendo candidato também a deputado estadual esse ano, ele vai fiscalizar o trabalho dos colegas e vai estar ativo na CMM. É isso que a gente vai querer ver. O presidente também, o Wilker Barreto, disse que não vai dar moleza para vereador que faltar, não. Vai ser descontado mesmo. Bom, é o que se espera. É o mínimo que se espera da Casa Legislativa. Agora, tem muitos políticos que usam isso com frequência, né? Ficam pulando de cargo em cargo e acabam não fazendo nada direito. Os vereadores foram eleitos para passarem 4 anos servindo a população de Manaus. E aí, alguns pretendem, no meio do caminho, abandonar o barco, deixar os suplentes, né, e seguir para outros cargos. É o que eles planejam. Vamos contar um segredo para os vereadores inexperientes? Eleger é difícil, reeleger é mais ainda. Exatamente. Ainda mais se for uma quantidade de votos que é necessário para se tornar um deputado estadual, federal, quiçá um senador. Então é preciso muito trabalho, né? A gente espera que eles honrem os votos que foram dados. E essa questão de desconto é uma questão muito delicada, porque o parlamento ele tem uma prerrogativa de justificativa que diz o seguinte: motivo de força maior. Você diz motivo de força maior, aí tanto faz o que você fez, o que não fez. Você não precisa provar com um atestado médico que você estava doente necessariamente. Você não precisa provar que esteve um compromisso parlamentar de fato, que estava representando o parlamento em outra situação. Você diz isso e fica isso por isso mesmo. Então, acaba que o próprio presidente não vai poder descontar se alguém apresentar uma justificativa de motivos de força maior, mesmo que não tenha o detalhamento dessa justificativa. É basicamente isso. E para o telespectador, é bom a gente verificar o seguinte: você vai querer realmente votar em quem você acabou de eleger para vereador, que mude de cargo? Que ainda nem trabalhou direito, né? Que ainda nem trabalhou direito. É como se você contratasse, com todo respeito, mas é só fazendo uma analogia aqui, pelo amor de Deus, mas você contratasse uma empregada doméstica que depois de um certo tempo chegasse para você e dissesse bem assim: olha, eu não quero mais ser empregada doméstica não, porque lá limpar a casa dá muito trabalho. Eu vou ser jardineira, tá? Vou só cortar ali algumas coisinhas e pronto. Quem tá mandando basicamente é ela, né? E aí você é que vai dizer se sim ou se não. Quer que ela continue como empregada doméstica limpando a casa ou que ela vire jardineira ali? Uma analogia só para que as pessoas entendam o seguinte: você escolheu o indivíduo para ser vereador. Ele agora quer alçar voos mais altos, quer um cargo com um salário maior, quer uma cota para o gabinete muito maior. E aí, vai terminar os 4 anos? Ou você vai dar a chance dele seguir para outro cargo? O bom é que quem contrata somos nós, né? Só ficar esperto aí, fazer uma pesquisa no histórico, verificar o mandato, né? Se fez alguma coisa de fato, teve algum projeto aprovado, alguma iniciativa que surtiu algum efeito na hora de decidir em outubro quem merece ou não um voto. É isso aí. Vamos ver, né, se merecem aí serem deputados estaduais, federais, até mesmo senador. Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos mudar de assunto, falar sobre um problema que a gente tem, que vai completar agora 3 aninhos, que é a falta de fiscalização no trânsito da cidade, né? Muita gente acha que os radares, os corujinhas, como são conhecidos aqui, são máquinas de fazer multa. Mas toda cidade, toda capital do país
tem esse tipo de fiscalização. E muitas vezes ela é benéfica para a gente, né? A gente pode consultar, por exemplo, numa situação de batida, pode recorrer no Jari, quando você foi multado, dizer, não foi bem assim, você tem esse recurso. E aqui a gente está agora completando 3 anos sem esse equipamento de fiscalização. As pessoas contestam muito, né? As pessoas não gostam de radares eletrônicos. Agora, é bom lembrar que só é multado quem infringe a lei, né? Quem não respeita a legislação de trânsito. Enfim, os motoristas vão se chatear, vão ficar falando realmente que a indústria é de multas, mas a multa vai para quem, em tese, merece. E como você falou, aqueles que não merecem podem recorrer e comprovar ali, né, que não cometeram aquela infração. Inclusive, o meio eletrônico é o mais correto, né? Hoje muito se contesta quando um agente de trânsito multa ali, enfim, pelo celular deles, o aplicativo deles, né? E muita gente contesta. O eletrônico é diferente, né? É um sensor ali, se você passar acima da velocidade permitida, é que ele vai lhe multar. Agora, Manaus está há 3 anos sem isso, desde que o Ministério Público, né? Desde que o Ministério Público encontrou irregularidades na licitação feita pela Prefeitura de Manaus, que estava tentando, segundo o Ministério Público, segundo as investigações, estava beneficiando a empresa Consladel, empresa paulista. Né? A segunda colocada foi quem entrou com uma ação e alertou, né? Olha, existe um problema, a licitação está viciada, está direcionando para a empresa paulista lá e tal. Enfim, então o Ministério Público entrou na jogada, a Prefeitura suspendeu a licitação. Só que, segundo a Prefeitura de Manaus, o grande problema é que o próprio Ministério Público ainda não caminhou com a finalização dessa investigação, né, enfim, que tramite na justiça, se dê um veredito final. E o Ministério Público diz que passou a investigação do Calcrimo, né, que era o grupo ali de combate a crimes, né, a crime organizado, e passou para o GAECO, que é um grupo um grupo especializado em investigações de combate ao crime organizado. Então, foram grupos diferentes, foi mudado agora para o GAECO, mas, pelo que se sabe, ainda não caminhou como deveria. E aí, a Prefeitura de Manaus não faz nenhuma outra licitação, não caminha com nada, e Manaus fica sem radares. O que isso pode ocasionar de problemas, né? As pessoas lembram que no dia 28 de março, 3 anos atrás, houve um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caçamba, numa área, inclusive, que havia, né, um radar. Mesmo assim, a caçamba passou em alta velocidade, depois foi que se conseguiu, através da imagem ali do radar, descobrir a velocidade mais ou menos. E houve aquele acidente onde 16 pessoas morreram. Então, o que se quer é evitar, porque o radar serve também de disciplina. Ele disciplina os motoristas, ele educa os motoristas, querendo ou não, porque muitos brasileiros só aprendem quando dói no bolso. E o problema da Consladel é que ela gerenciava esse serviço aqui em Manaus, só que estava superfaturado, tinha radares a menos, tinha alguns corujinhas que tinha aquela estrutura, a carcaça, mas dentro não tinha câmera nenhuma. E quando foi identificado todos esses problemas, foi cancelado esse contrato para se criar uma nova licitação que até agora não saiu do papel. Exato. Obrigada, Cleiton e Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado e bom dia. Bom dia, Adriane. Até amanhã. Até amanhã. Até lá. Boa semana. E o candidato Josione Souza, do PSDB, foi eleito prefeito de Novo Aripuanã, município a 225 quilômetros de Manaus. A eleição suplementar no município foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em outubro do ano passado, quando a Corte Eleitoral rejeitou o registro de candidatura do prefeito eleito em 2016, Aminadab Santana, do PSD. Josione é formado em Direito, já foi vereador e secretário municipal. Ele que tem como vice-prefeito Raimundo Albuquerque e recebeu 52,1% dos votos válidos. E chegou a hora de falar de oportunidade de emprego. 40 vagas estão disponíveis hoje no Cine Manaus, aquele que fica lá na Rua Afonso Pena, na Praça 14. E quem tem mais detalhes sobre essas vagas é o Danilo Alves, que continua ao vivo com a gente. Oi, Danilo, quais as áreas e requisitos necessários para preencher essas vagas?
Então, Adriane, tem para várias áreas. E olha, não é só para a Ouvidoria de Manaus que tem vagas, não. Só na Ouvidoria de Manaus tem 30 vagas, mas também lá no Shopping T4, na Avenida Camapuã, lá próximo ao Jorge Teixeira, tem mais 10 vagas, onde a partir das 8 horas da manhã, o interessado que quiser uma dessas vagas pode ser ali o candidato. Existem, na verdade, vários tipos de vagas, né, de trabalhos disponíveis. Tem para a área de telemarketing, operador de caixa, tem também a área administrativa, um chefe administrativo também tem aqui em uma das vagas oferecidas, mas a gente vai dizer direitinho para você, porque existem vagas específicas para cada local. Então, se você for hoje lá na Afonso Pena, lá na ouvidoria da cidade, do ladinho do SAMU, a partir das 8 horas da manhã, você pode tentar uma vaga especialmente para 2 tipos de setores que tem mais vagas, cada uma oferecendo 10 vagas. Para vendedor de crediário de loja são 10 vagas e também para operador de caixa com 10 vagas. Ensino médio que precisa ter um ensino médio completo e também ali uma experiência de pelo menos 6 meses comprovadas em carteira de trabalho. Tem também 7 vagas para fiscal de caixa para um grande supermercado aqui da cidade que vai abrir as portas a partir de março de 2018. Para também ter essa vaga, é preciso aí de 6 meses de experiência, ensino médio completo. Essa experiência tem que ser comprovada na carteira. Se você tiver essa experiência, é só chegar lá no Cine, na verdade, no Cine não, lá da ouvidoria do Afonso Pena para você conseguir essa vaga. Agora lá no Shopping T4, lá na zona norte de Manaus, tem mais 10 vagas e a gente fala uma dessas vagas para você onde tem mais oportunidades. São 3 vagas para assistente técnico de mecânica e também vagas para telemarketing com ênfase em vendas. Cada uma dessas tem 3 vagas disponíveis. Então, para você ter oportunidade, tem que ter também uma comprovação, mais uma experiência ali um pouquinho menor. Lógico, existe a negociação, você não precisa ter realmente a experiência, dependendo do trabalho, onde tem escassez, né, de postos, a gente sabe que o empregador, ele leva em consideração a força de vontade da pessoa que procura, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, um emprego. Então é bom você que está assistindo a gente já começar ali a separar os seus documentos e a partir das 8 horas da manhã conseguir ali mudar de vida. Adriane, volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo, pelas informações. E atenção, estudantes que não foram selecionados na primeira chamada do SISU. O prazo para solicitar a vaga na lista de espera encerra daqui a 2 dias. Quem tem outros detalhes é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Como o estudante pode manifestar o interesse de ser inserido nessa segunda chamada? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Olha só, essa segunda chamada, ela serve justamente para aquelas pessoas que já entraram no SISU, que tentaram conseguir uma vaga, mas por algum motivo, por nota de corte, não conseguiram a vaga para o curso desejado, né? Para o curso da universidade de sua escolha. Existe uma lista de espera, porque por mais que os candidatos estejam ali, né, classificados, estejam realmente cadastrados pelo sistema, né, pelo SISU, algumas pessoas acabam não levando a documentação necessária durante a matrícula e, por isso, elas perdem a vaga. A partir daí, o SISU vai começar a chamar as pessoas que estão na lista de espera. Essa lista de espera ela está disponível, como você mesmo disse, até o dia 7 de fevereiro. E o primeiro passo que o candidato deve fazer é justamente entrar no boletim do candidato para verificar que vagas são essas. A partir daí, você faz a inscrição dentro do sistema, assim como foi feita a inscrição logo no comecinho, logo quando abriram as vagas do SISU, né? E você pode também, através do celular, através de um smartphone, desde que você tenha o aplicativo do sistema, né? Fazer a consulta para saber aí se a sua classificação parcial está dentro daquilo que você esperava, para ver qual é a nota de corte, que ela vai mudando, né, na medida em que os candidatos vão se inscrevendo. E também você pode até acompanhar o resultado final dessa chamada no aplicativo do celular ou até na própria página do SISU. Então vamos lá para o endereço eletrônico que a pessoa pode acessar para conseguir, né, visualizar o boletim do candidato. É o sisu.mec.gov.br/mobile. No mobile, né, se você colocar o português mesmo, você tem aí acesso ao aplicativo do celular
tem acesso ao boletim do candidato para saber que vagas são essas que estão disponíveis, que cursos você pode ter aí, lista de chamada de segunda espera. Agora, é muito importante a gente lembrar também para as pessoas que continua também aberta a lista convencional para as vagas que estão sobrando, né? Essa lista convencional ela vai estar aberta até quinta-feira, também disponível para o candidato. Agora, claro que os candidatos que tiveram a melhor nota no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, né, já levaram vantagem e conseguiram se inscrever para os melhores cursos. Adriane. Obrigada, Thea, pelas informações. E a cobrança de taxas em colégios militares voltou a ser discutida durante uma audiência pública na Ordem dos Advogados do Brasil. O assunto é polêmico, divide opiniões, mas ainda não há uma definição para essa questão. A única certeza é de que a cobrança das taxas permanece suspensa pela Justiça. A audiência na Ordem dos Advogados do Brasil reuniu representantes da Secretaria de Educação do Amazonas, do Ministério Público Estadual, da Polícia Militar e de pais de alunos dos colégios da PM. A pauta, a cobrança indevida de taxas nas instituições. Alguns pais se mostraram favoráveis ao pagamento da taxa da APMC, por exemplo. A APMC, ela é fundamental porque nós precisamos contar com esse pequeno recurso de R$ 45 para manutenção, para limpeza da escola. Os professores, muitas das vezes, quando falta professor, a escola, o colégio militar, ele contrata um professor, né? E também a manutenção desse dinheiro é também pelo ar-condicionado. Todas as salas são climatizadas. Então, na hora que danifica, na hora que dá um problema de água, de luz elétrica ou hidráulica, é desse dinheiro que é feito. E no final do ano, o mais importante é mostrar que no final do ano é passado todos os gastos, o relatório de quanto entrou e quanto saiu. Agora, se o pai não participa da reunião, né, escolar, aí fica difícil de entender a importância que tem. Enquanto alguns pais se posicionavam favoráveis às cobranças de taxas pelos colégios militares, outros defendiam o contrário. A gente é a favor que não seja feita a cobrança. Não é que a gente quer que termine a escola da Polícia Militar, mas é que a gente quer que ela faça uma gestão justa. E aí junta com a questão dos pais que podem pagar e aí conseguem vaga. Por quê? Porque lá quem consegue vaga é por indicação. Aí eles selecionam por nota. Aí o aluno que não pode, ele não entra. Aí ele não tem acesso a toda essa educação de qualidade realmente que eles oferecem. Mas o aluno que precisa não tem acesso. Desde dezembro do ano passado, os colégios militares estão proibidos de cobrar qualquer taxa dos pais, estando sujeitos a multas diárias. Para ajudar a solucionar o problema, a SEDUC prometeu se encarregar de fornecer os livros didáticos e fardamento para os colégios, mas não estabeleceu um prazo para entregar os materiais. Na próxima semana, deve haver um novo encontro para discutir a questão. Nós estaremos formalizando a entrega dos documentos que hoje foram apresentados aqui, assim como os documentos apresentados na primeira reunião, tá? Dentro do próprio comando da polícia, como no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. Tá? A partir disso, a palavra que nos foi dada aqui pela polícia, pela PM, é que um estudo está sendo feito da parte deles e eles terão uma reunião com a SEDUC. Vão se acertar acerca da data e horário dessa reunião para que o termo de cooperação que nos foi prometido na primeira reunião, ele seja formalizado. A Polícia Militar encontrou algumas questões que ela gostaria de introduzir no termo para que ambos, né, caminhem para a solução dessa temática. E a Polícia Militar está convocando os moradores do Conjunto Viver Melhor, interessados no preenchimento de vagas remanescentes do 6º CMPM, no senador Evandro das Neves Carreira, para participarem de uma reunião hoje, às 14h, onde será apresentado o edital. E agora a gente tem imagem ao vivo do nosso drone que está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Torquato Tapajós. Trânsito flui com tranquilidade para o horário ali é próximo ao Clube Municipal. O trânsito vai fluir no sentido centro da cidade também com normalidade. No sentido oposto, para quem vai para a Zona Norte também, não tem nenhuma dificuldade nesse horário onde a gente sobrevoa
a Avenida Torquato Tapajós. Costuma normalmente estar com um gargalo, bastante trânsito, mas pelo menos nesse trecho ainda está tudo tranquilo. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade. E já a gente volta com o quadro A Vaga é Sua e nós vamos falar da profissão de diarista, os direitos e deveres da categoria. Aqui no estúdio o assunto é câncer e a estatística alarmante de que 6.000 novos casos devem ser diagnosticados no Amazonas. Um instante só, não saia daí.